Olá, amigos da Escola Sabiá, tudo bem? Meu nome é Roberto Prado e eu fui encarregado de ser o tutor de uma aula de História especial para a nossa atividade do Centro Universitário Claretiano. Para isso, nós definimos o tema da nossa aula como o Império Romano, e o título dessa aula será Senado Romano no cinema e na sala de aula. Nossa delimitação, né, do período a ser estudado é o final da República Romana, mais ou menos no ano de 27 a.C., e o início os primeiros passos da consolidação do Império Romano propriamente dito. Para isso, a gente imaginou o tempo de 6 horas aulas para a nossa atividade, dividida em 4 dias diferentes de aula. A nossa atividade proposta vai começar primeiro com aulas, digamos, convencionais, aulas expositivas em sala de aula para a nossa turma de ensino médio, de terceiro ano do ensino médio. Na sequência dessas aulas expositivas, nós vamos trabalhar um filme. E o filme definido para isso foi o filme Augustus, o Primeiro Imperador. É um filme americano de 2003, dirigido por Roger Young. Os nossos objetivos com a exibição do filme são quebrar a rotina escolar, né, trazer para os alunos uma atividade diferente do dia a dia da sala de aula, e usar o filme como não só o filme, como as outras atividades propostas, como uma avaliação intermediária, possivelmente uma avaliação bimestral, uma avaliação que vai fechar um ciclo de estudos que começa no início da história de Roma, no século 7 a.C., com a chegada dos etruscos no território onde hoje se situa a Itália, e esse ciclo de estudos vai terminar com o período final da República Romana e o período inicial do Império Romano. Para isso, então, depois da sequência de aulas expositivas, nós vamos fazer a exibição do filme. O filme tem 2 horas e 40 de duração, então é claro que a gente não vai exibir o filme integralmente. Nós vamos fazer a exibição de um filme numa sala especial, com projeção de data show. Esse filme vai ser exibido em partes selecionadas e comentadas, conduzidas pelo tutor. Depois da exibição do filme e da preparação dos alunos, nós vamos propor a nossa terceira atividade, que é a atividade complementar e a atividade que vai produzir a avaliação dos alunos efetivamente. Essa atividade é a simulação de uma sessão do Senado Romano. Como nós vamos organizar isso? O filme a ser exibido se dedica a analisar o período de consolidação do Otávio Augusto como o primeiro imperador romano. Só que para a consolidação do Otávio Augusto, ele teve de suplantar 2 outros administradores romanos, que acabaram se tornando seus rivais. Otávio Augusto, Lépido e Marco Antônio compõem o período final da República Romana, o período que é chamado de triunvirato. Cada um deles é um triunviro que domina Roma e administra uma seção territorial de Roma. Otávio Augusto administra a cidade-estado de Roma, onde hoje se está situada a cidade de Roma. Marco Antônio vai para o norte da África, para o Egito, e Lépido fica também no norte da África, onde hoje se situa Marrocos. Tudo isso fazia parte do território romano. O território foi dividido em 3, são os 3 territórios dos triunviros, e a gente vai analisar, o filme analisa a participação dos triunviros e a vitória de Otávio Augusto, e nós vamos trabalhar essa ideia com os alunos. Como que se deu esse período tumultuado de transição entre a República e o Império e a vitória de Otávio Augusto. Só que para a gente o que interessa é explicar essa sucessão
e preparar os alunos para a atividade, para a terceira atividade, que é a simulação de uma sessão do Senado Romano, como a gente disse. Para isso nós vamos dividir os alunos em 3 grupos, cada grupo representando um triunviro diferente. O grupo 1 vai representar o triunviro Otávio Augusto, o grupo 2 vai representar o triunviro Marco Antônio e o grupo 3 vai representar o triunviro Lépido. Os alunos e os divididos em grupos serão desafiados a fazer uma pesquisa apurada sobre os triunviros. Eles vão pesquisar dados pessoais, características pessoais, dados geográficos, características econômicas de cada território que eles ocupavam, motivos que o faziam fortes, motivos que os faziam fracos. E a pesquisa de cada grupo vai ser confrontada num púlpito. Esse púlpito vai ser colocado numa sala especial. Essa sala vai ser decorada com cartazes, com frases, motivos romanos. Isso tudo vai ser preparado pelo tutor e pelos alunos. E nessa sala ambientada como se fosse um senado romano, cada grupo vai se apresentar mostrando as características pessoais e os pontos fortes do triunviro que eles representam. Essa apresentação vai ser avaliada pelo tutor de História e, se possível, por um professor também da Escola Sabiá, um professor de Geografia, um professor de Filosofia e também, se for possível, nós vamos convidar um advogado, especialista em júri, para fazer essa avaliação com a gente. Então nós vamos, depois das 3 apresentações, esse grupo de 4 jurados, vamos dizer assim, 3 professores e um advogado, vão dar o seu veredito sobre qual grupo se saiu melhor e qual triunviro merecia assumir o Império Romano. Na história real, Otávio Augusto consegue se consolidar. Na nossa história, nós vamos definir isso de acordo com a apresentação dos 3 grupos. Os recursos materiais utilizados para a nossa aula vão ser, além de data show para a exibição do filme, um púlpito de madeira para ser colocado numa sala de aula específica, à parte, além de cartazes, cartolina, pincéis, impressora para fazer algum tipo de impressão que for necessária, cola e por aí vai. São recursos materiais fáceis de conseguir numa escola. O modo de avaliação que a gente definiu para essa atividade é a avaliação da participação, do envolvimento dos alunos, tanto para ver o filme, quanto para preparar a apresentação de cada grupo para falar das características pessoais e da força de cada triunviro. Além dessa avaliação, que vai ser feita pelo professor de História, diante da apresentação do púlpito, nós preparamos uma avaliação ao final de todas as atividades, uma avaliação de 10 questões de múltipla escolha sobre o assunto desenvolvido em sala de aula, sobre o período pré-Império Romano propriamente dito. Como a gente disse, a referência cinematográfica para a nossa atividade é o filme de Roger Young, Augustus, o Primeiro Imperador, um filme de 2003, e a gente espera que com isso a gente consiga envolver os alunos num assunto que ficou distante no tempo, que é distante para a realidade dos alunos do século XXI, e a gente espera também que o conteúdo desenvolvido em sala de aula numa disciplina de História consiga se conectar a outras disciplinas, em especial Geografia, que é uma matéria que vai estar presente na preparação dos alunos. Os alunos vão estudar os territórios romanos ocupados, vão estudar cada território que o triunviro ocupou no período em que ele atuou em Roma. A gente vai estudar o continente europeu, o norte da África, pedaços da Ásia. Então a conexão com a disciplina de Geografia vai ser automática e imediata, mas também pretendemos fazer uma conexão interdisciplinar com a disciplina de Filosofia, para a gente estudar retórica, ética, e a maneira como se dirigir num senado romano, como se dirigir a professores, a uma banca de professores. Então a gente vai fazer essa conexão com a disciplina de Filosofia também. Com isso a gente espera que a atividade seja produtiva para os professores e em especial para os alunos da Escola Sabiá. É isso, pessoal, até a próxima!